Em nome do Senhor Jesus. Amados, todas as vezes que louve o Senhor, que você abrir a sua boca para adorar o Senhor, adore com o coração, adore com a alma, porque o Senhor recebe a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A honra e a glória pertence a Ele. O nosso louvor nessa noite é para Ele. Aleluia. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei sempre está comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Oh, Jesus amado, obrigado pela tua presença, Senhor. Oh, Deus, digno tu és, Senhor, de adoração. Oh, aleluia. Adore a Ele nessa noite, aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Aleluia! Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
Cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia! Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou, aleluia, aleluia. oh aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia. Pai, nós te entronizamos nos céus e na terra, Pai. Estamos aqui para prestar culto e louvor e adoração, Senhor. Nós te exaltamos porque Tu és Deus nos céus e na terra. E nós somos feitura das Tuas mãos. Sentimos a Tua presença nesta noite, Pai. Oh, aleluia. Louvado e agradecido seja o Teu nome para sempre, Pai querido. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração que fazemos a Ti nesta noite. Que a Tua palavra possa ser trabalhada em nossos corações, para que possamos adquirir o entendimento, para que possamos adquirir sabedoria e possamos perseverar em Teus caminhos, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o irmão Josiel, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Logo em seguida, a irmã Zildimar estará louvando ao Senhor com hino. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, quero ler no livro de Gênesis, no capítulo 26, do versículo 1 ao 3. Isaque na terra dos filisteus. Gênesis, capítulo 26, do versículo 1, de 1 a 3. Está escrito: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Meus irmãos, Isaque, filho de Abraão, estava tentando escapar, fugir da fome que assolava toda aquela região. E ele pensou no seu coração: estou no deserto, estamos passando fome. Fome incomoda muita gente, meus irmãos. Fome dói. A gente anda por aí vendo aqueles sinais, as pessoas com cartazes: fome dói. E Isaque pensou no seu coração. O texto não fala que ele chegou a conversar com alguém. Ele pensou no seu coração: eu vou ao Egito, vou descer ao Egito para saciar a minha fome. Porém, meus irmãos, Deus falou para ele não descer ao Egito. No Egito ele ia saciar
a fome que ele estava sentindo, mas ele está fora da presença e da bênção de Deus. No Egito tinha bastante alimento, mas lá estava a idolatria, lá estava a prostituição, lá estava a corrupção. E Isaac pensou em resolver o seu problema na forma mais rápida e mais fácil. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por algum tipo de provação e queremos resolver da nossa forma, queremos resolver da forma mais fácil, mas nem sempre essa forma é a forma que Deus quer. Isaac estava com fome, mas estava em comunhão com Deus, porque Deus falou para ele, para que ele não fosse ao Egito. Então, meus irmãos, por mais maior que seja a provação que nós viemos a passar, não podemos perder a comunhão com Deus, para que Deus possa falar conosco, possa nos direcionar, e para que nós não venhamos descer ao Egito. O Egito aqui podemos comparar com o mundo de hoje. Muitas vezes estamos passando por problemas de saúde, financeiro, e vem uma pessoa com uma proposta que não é uma proposta de Deus, e aí de repente nós não estamos em comunhão com Deus e terminamos descendo ao Egito e perdendo a bênção. E Isaac, como diz no capítulo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. E em Gerar, Isaac permaneceu. E no capítulo 12 está escrito, do mesmo versículo 26, semeou Isaac na terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Veja bem, meus irmãos, se Isaac descesse ao Egito, ele ia saciar sua fome, mas por um dia, 2 dias, 3 dias, mas ia continuar naquela necessidade. Porém, ele resolveu obedecer ao Senhor, e ele ficou em Gerar, e lá ele plantou, e ele colheu 100 por um, né? Continuando ainda aqui no versículo 13, está escrito, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou muito rico. No versículo 14, está escrito, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham invejado. Veja bem, meus irmãos, quem estava procurando matar a sua fome e permaneceu na presença de Deus, Deus o abençoou grandemente. Ficou morando com os filisteus, e ele prosperou tanto que os filisteus ficaram com inveja dele. Falaram assim, poxa, esse senhor aqui, andarilho, praticamente ficou aqui para escapar da fome, e agora está mais rico do que nós que já vivemos nessa terra há milhares de anos. Então, meus irmãos, a gente vê o quanto que é importante a gente estar na dependência de Deus, na presença de Deus, e estar em comunhão com Deus, pronto para ouvir e obedecer à voz de Deus. Nenhum problema pode tirar a nossa comunhão com Deus. Se Isaac, com fome, como ele estava, e naturalmente também sem paciência, que tem fome não tem paciência, fosse realizar o desejo do seu coração e não ouvisse a voz do Senhor, ele poderia ser um pedinte lá, né, para onde ele estava indo, mas ele ouviu a voz de Deus, prosperou debaixo da vontade de Deus. Que nós estejamos sempre em comunhão com Deus, prontos para ouvir e obedecer à voz de Deus. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Alguém que nos visita essa noite? Só o Cássio, Milena, meu filho e minha nora estão aqui conosco. Quem mais? Sejam bem-vindas, bem-vindos em nome de Jesus Cristo. A igreja quer saber bem-vindo, amém? Deus abençoe, meus irmãos, se sintam bem. E aqui é a casa do Senhor. Irmã Eliezer, com a segunda mensagem. Após Irmã Eliezer, Irmã Maria Borges, canta o hino. Enquanto a Maria canta, servimos o Senhor com dízimos de oferta. E logo em seguida, a equipe de louvor. Mais uma vez. Não? Então, após o Eliezer, louvor e súplica, e o jovem, logo em seguida, a equipe de louvor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para abrirem no livro de Colossenses, capítulo 1. Versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Vamos comentar hoje sobre um pouco sobre essa carta escrita por Paulo à igreja de Colosso. E aqui no versículo 10, a gente vai ver que Paulo, ele deixa para aquela igreja, né, mas não limitando-se a eles, mas para toda a igreja do Senhor, algumas instruções de como nós devemos viver, né, para que nós possamos agradar a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nesses 3 versículos, a gente vai comentar um pouco a respeito de cada uma dessas partes. Eu acredito que quando Paulo ele escreveu esse texto, ele buscava desenvolver naqueles irmãos, buscava desenvolver tanto naquela igreja quanto no corpo de Cristo como um todo, uma semelhança daquele povo com o próprio Cristo, uma semelhança daquela igreja com o próprio Cristo. E hoje a gente vai ver como é que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Que instruções que Paulo deu para aquela igreja, que instruções ele deixa para nós hoje, para que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Porque o próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então Paulo ele tinha essa plena convicção de que ele era um imitador de Cristo, de que ele era um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro discípulo de Cristo. Então eu acredito que ele tenha tido autoridade para nos instruir e nos ensinar a respeito de como nós deveríamos ser na nossa vida, para que nós fôssemos também, assim como ele, semelhantes a Cristo Jesus. No início do versículo 10, a gente tem: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Como é que nós vivemos de uma maneira digna diante de Deus?
Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Nos diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Em algumas versões diz com humildade e mansidão. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nesse versículo, nesse trecho, Paulo ele nos instrui a como nós vamos viver de maneira digna diante de Deus. E essa maneira digna que Paulo ele nos instrui é com humildade, com mansidão, com longanimidade, sempre nos esforçando para suportarmos uns aos outros, mas não suportarmos. Eu acredito que ele não tenha a intenção de dizer para a gente aguentar o outro, né? Para a gente aturar o seu irmão. Eu acredito que quando ele disse suportar, é o que? É dar suporte, é dar apoio ao irmão, é dar auxílio ao irmão, né? Porque aturar, a gente atura praticamente qualquer pessoa, né? Mas suportar, dar auxílio, dar suporte para o seu irmão, e não de qualquer maneira, mas em amor. Então assim é como Paulo ele nos instrui a viver de maneira digna diante de Deus. Esse texto, ele não nos instiga a viver de maneira grandiosa, com grandes eventos, com olhos nas riquezas, ou viver com altivez no coração. Antes, ele nos instiga a oferecer diariamente, em todo lugar, o nosso culto racional a Deus, com a nossa vida, já que agora nós somos templo da nova aliança com Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Porque agora nós nos tornamos aptos, através do sacrifício de Cristo Jesus, a receber esse Espírito em nossas vidas. Porque se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós jamais poderíamos ser purificados dos nossos pecados. Nós jamais poderíamos ter sido justificados diante de Deus. E como consequência disso, o pecado ainda reinaria sobre nós. E se o pecado ainda reinasse sobre nós, nós não poderíamos ser casa do Espírito Santo de Deus. Nós não poderíamos ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas, através do sacrifício de Cristo, agora, nós somos esse templo. Romanos capítulo 12, dos versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente pode observar que nesse trecho do livro de Romanos, Paulo ele deixa uma condição para nós. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente possa ver Deus agindo na nossa vida, para que a gente possa ver Deus operar, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus na nossa vida, que a gente observar a vontade de Deus se cumprindo na vida de outra pessoa, é maravilhoso. É muito bom quando a gente vê Deus agindo na vida do nosso irmão. É muito bom ver Deus operando na vida do nosso irmão. Mas aqui ele nos instrui e ele nos instiga a experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Porque quando você experimenta a vontade de Deus, aí sim você sabe o que é a vontade de Deus. E aí você pode o quê? Comprovar.
comprovar o como ela é boa, como ela é agradável e como ela é perfeita nas nossas vidas. Mas para isso Paulo, ele deixa a condição que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que a gente abandone aquela mentalidade antiga, para que a gente abandone aquele velho homem, aquelas velhas práticas, e a gente se revista de um novo homem, a gente se revista de uma nova mentalidade, a gente receba um novo espírito, para que aí sim a gente possa comprovar a vontade de Deus na nossa vida. E é assim que a gente se torna capaz de viver de maneira digna do Senhor. Quando a gente se torna capaz de abandonar o velho homem, quando a gente se torna capaz e apto a receber o Espírito de Deus na nossa vida, vivendo com humildade, vivendo com mansidão. A gente pode tomar como exemplo o próprio Cristo. Como é que o povo esperava, o povo de Israel, o povo hebreu, como é que eles esperavam que Cristo viesse? Montado num cavalo branco, com um enorme exército, que varresse o exército romano, libertasse o povo daquela opressão. Ou seja, eles esperavam um rei grandioso, eles esperavam um rei com grande poder, um rei luxuoso, um rei com um grande exército. Mas o que Cristo veio nos mostrar? Onde foi que Cristo nasceu? Como foi que Cristo viveu? Se nós observarmos cada aspecto da vida de Cristo, do seu ministério, a gente nunca vai observar Cristo vivendo de maneira luxuosa, Cristo vivendo de maneira sequer digna. Cristo nasceu, ele começou já a sua vida nascendo numa manjedoura, no local onde eram criados animais. Então, Cristo, ele nos dá esse exemplo para que nós vivamos com humildade diante dos nossos irmãos, para que nós vivamos com mansidão, com longanimidade, com paciência, estando sempre dispostos a suportar o nosso irmão, a auxiliar o nosso irmão em amor e esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É essa paz que nos une, certo? Aqui a gente tem muitas famílias, muitas pessoas, mas o que nós todos temos em comum? Justamente esse vínculo, né? O vínculo da paz, o vínculo do Espírito Santo. E aqui Paulo, ele nos instrui, né, a nos esforçar. Para quê? Para preservar esse vínculo, para preservar essa unidade. Hoje pela manhã na escola bíblica nós vimos a questão da divisão do reino de Israel. E a gente vê como uma divisão dentro de um reino, como uma divisão dentro de um lar, dentro de uma casa, ela pode ser destrutiva, ela pode ser prejudicial para aqueles que habitam lá. Da mesma forma é dentro da casa de Deus. Sempre que há a divisão, sempre que há a intriga, o conflito dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, a gente vê os efeitos e as consequências prejudiciais, tanto para um lado quanto para o outro. Quando há esses conflitos, ninguém nunca sai ganhando, ninguém nunca sai vitorioso, ninguém nunca sai por cima. Todos sempre saem prejudicados. E não só aqueles que estão envolvidos, mas aqueles que estão ao redor. Porque nós, como um corpo, nós sentimos a dor um do outro. Ou pelo menos devemos sentir. Precisamos sentir a dor um do outro. Então, quando a gente vê os nossos irmãos em conflito, em discórdia, isso afeta a gente. Porque a gente sabe que nós, assim como eles, estamos ligados por esse Espírito. Somos parte de um mesmo corpo. Então aqui ele nos instrui a sempre nos esforçar para viver dessa maneira. Viver de maneira digna do Senhor. Dando continuidade no versículo, o que ele nos diz? E em tudo possam agradá-lo. Como é que nós agradamos a Deus? Como é que nós somos capazes de agradar a Deus? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22,
o final do versículo, ele nos diz o quê? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, o que agrada a Deus? A obediência, o temor ao Senhor. O sacrifício de Jesus, ele foi o suficiente. Deus, ele não quer os nossos sacrifícios. Ele quer a nossa obediência. Mas aí a gente viu ali atrás que nós devemos ser o quê? Sacrifício vivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos entregar a nossa vida para servir a Cristo. E que quando a gente faz isso, a gente sempre tem um retorno de Cristo. A gente sempre observa a bênção de Deus na nossa vida. Porém, a gente não deve fazer isso com esse intuito, certo? Com o intuito de receber algo de Deus. Mas nós devemos ser esse sacrifício. O que é um sacrifício? É quando você entrega algo sem receber nada, sem esperar nada em troca. Você está sacrificando algo que pertence a você em prol de uma causa, sem esperar nada em troca. Porque se você esperar alguma coisa em troca, não é mais um sacrifício, é uma negociação, é uma troca, é um acordo. Então, quando Deus diz que nós devemos ser sacrifícios vivos, Ele quer dizer que nós devemos nos entregar a Cristo. Nós devemos nos entregar a Ele. E isso agrada a Deus. A entrega, a obediência a Ele. Porque isso é o que agrada a Ele. Temos que conhecer a Sua vontade para lhe obedecer. Não precisamos inventar mais nada. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que você vai seguir o caminho se você não conhece o caminho? Como é que você vai obedecer a Deus se você não conhece os mandamentos de Deus? As instruções que Ele tem para nós? Então é necessário que a gente conheça a Deus. E uma vez que nós alcançamos esse conhecimento de Deus, que a gente aplique Ele em nossa vida. Que a gente obedeça esses mandamentos, que a gente obedeça essas instruções. Porque isso agrada ao Senhor. Miqueias, capítulo 6. Vou colocar aqui para os irmãos. Miqueias, capítulo 6, dos versículos 6 a 8. Com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo eu oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? O que eu tenho para oferecer para Deus? E ele fala no versículo 8. Ele me mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus exige de nós. Ele poderia sacrificar milhares de carneiros, Ele poderia sacrificar 10.000 ribeiros, Ele poderia oferecer o seu próprio filho para Deus. Mas tudo que Deus exige de nós é que nós pratiquemos a sua justiça. É que nós amemos a fidelidade, que nós demos valor à fidelidade a Deus. E novamente a gente observa a humildade. E ande humildemente com o seu Deus. Então é isso, é dessa forma que nós seremos capazes de agradar a Deus. Andando conforme a sua vontade, praticando a sua justiça, amando a fidelidade a Ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a gente tem um versículo bem conhecido, que sem fé é impossível que nós consigamos agradar a Deus. Em Salmos 147, dos versículos 10 e 11, nos diz: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem,
dos que colocam a esperança no seu amor leal. Então a nossa esperança, ela precisa estar em Cristo. A nossa fidelidade, ela precisa ser para Cristo. A nossa fé, ela precisa estar em Cristo. Tudo na nossa vida precisa girar em torno de Cristo. Porque assim nós vamos agradar a Ele. Nós vamos viver e caminhar conforme a sua vontade. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala a respeito daquele galho que não dá fruto? Ele é o que? Ele é cortado fora e ele é lançado no fogo. Porque se você tem uma árvore frutífera e essa árvore não dá fruto, para que ela serve? Mas bem-aventurado é aquele galho que dá fruto. Por quê? Porque nisso, quando você dá fruto para o reino de Deus, quando você frutifica para a glória de Deus e não para a sua glória, nisso sim é glorificado o Pai através da sua vida. Que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Para os irmãos que estavam aqui no domingo passado, a gente falou justamente sobre este dia. O irmão Lucas pregou justamente sobre este dia. E a gente sabe que este dia ele está próximo. E a cada dia que passa, ele se torna mais próximo ainda. A cada dia que passa, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está mais próxima. E quanto mais esse dia se aproxima, mais a gente tem que se encorajar. Mais a gente tem que encorajar o nosso irmão. E principalmente nos revestir de coragem. Para que a gente possa pregar o Evangelho. Para que a gente possa, quando Cristo nos chamar e perguntar: o que você tem feito para mim? Quais os frutos que você tem dado para o meu reino? Nós possamos entregar diante de Deus tudo aquilo que nós fizemos em prol do seu reino. Todos os sacrifícios que nós fizemos em prol do seu reino. Toda a fidelidade à sua palavra. Toda a prática da justiça. Todas as almas que nós ganhamos. Então, nós precisamos nos encorajar. Nós precisamos encorajar o nosso irmão. Aí a gente volta para aquele versículo de suportar uns aos outros. Você vê o seu irmão fraquejando, você precisa estar disposto a encorajá-lo. Porque isso é um fruto. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras ela está morta. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ser salvos pelas obras. Nós somos salvos mediante a fé. Mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Mas a fé por si só, ela é o quê? Ela é morta. Uma fé sem obras, ela é uma fé infundada. Você dizer que acredita é uma coisa. Agora você provar através das suas obras, através do seu testemunho, através do seu serviço ao reino de Deus, é assim que você prova a sua fé. Frutos, na palavra de Deus, representam vidas, representam resultados. Ou seja, as nossas obras, elas refletem a nossa fé. Que obras você tem realizado para o reino de Deus?
As obras que você tem realizado para o reino de Deus, elas condizem com a fé que você diz que tem? Porque se eu perguntar aqui, eu não vou nem perguntar, mas se eu perguntar quem tem fé em Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas e as obras que você tem realizado, elas condizem com a fé em Cristo que você diz que tem? Né? As nossas obras, elas precisam andar em acordo com a nossa fé. Se você diz que tem fé em Deus, se você diz que tem fé em Cristo Jesus, as suas obras, elas precisam acompanhar isso. É isso que é o frutificar. Nós precisamos dar frutos para a obra de Deus. E o final do versículo nos diz o quê? Crescendo no conhecimento de Deus. É importante que a gente cresça no conhecimento de Deus. É importante que a gente esteja sempre em busca de mais de Deus. Conhecer mais o Deus que você serve. Conhecer mais a sua palavra, conhecer mais as suas instruções. Para que você sempre esteja apto a resistir quando a opressão vier, quando a dificuldade vier. A gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo Jesus, nós crescemos no conhecimento de Deus. Sobre Jesus, Paulo nos diz, no mesmo livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, nos diz o quê? Que Ele, Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus. Quando nós buscamos comunhão com Cristo, nós buscamos também a comunhão com Deus. Quando nós imitamos a conduta de Cristo, automaticamente nós estamos imitando a conduta de Deus. A gente não tem uma base sobre quem é realmente Deus. A gente nunca viu a Deus. A gente só sabe o que está escrito na palavra. Mas Cristo, Ele esteve nessa terra. Cristo, Ele passou pelas mesmas dificuldades que você passou. Ele passou pelas mesmas provas que você passa. Ele sofreu as mesmas dificuldades que você sofreu. E Ele nos mostrou como nós devemos viver, como nós devemos andar nessa terra. E quando nós imitamos a Cristo, e se nós imitamos a Cristo, e Cristo é a imagem do Deus invisível, então automaticamente nós imitamos a Deus. Então é necessário que para que nós alcancemos o conhecimento de Deus, que a gente busque imitar a vida de Cristo, que a gente busque conhecer mais a Cristo. E em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a gente lê que Jesus, Ele é a exata expressão de Deus. O próprio Jesus disse a Filipe, em João capítulo 14, versículos 8 a 10, a gente vê o trecho, mas o versículo em questão é: quem vê a mim, vê o Pai. Aqui Filipe estava indagando: Senhor, apresenta-nos o Pai, mostra-nos o Pai, para que nós possamos conhecê-lo. E é o que Jesus responde: eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso nos mostra que Cristo, Ele é o Pai, e que o Pai, Ele foi revelado em Cristo Jesus. E se a gente imita Cristo Jesus, como a gente viu lá no versículo das obras, o Pai também vai ser glorificado nas nossas vidas. As pessoas que estão lá fora, elas têm uma impressão muito errada a respeito dos crentes, por causa dos testemunhos de alguns, por causa da maneira como alguns vivem. Todo o cristianismo ele é prejudicado. Mas você precisa fazer a sua parte. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem ver Cristo em você? Elas conseguem ver a imagem de Cristo refletida em você? A gente sabe que o homem ele é falho, o homem ele é pecador, o homem ele é imperfeito. Mas através do sangue de Cristo, essas imperfeições elas são o quê? Elas são removidas, elas são retiradas, elas são lavadas. Então nós precisamos refletir o Pai. Quem olhar para você na rua, no seu trabalho, na sua escola, precisa ver o Pai em você.
precisa ver Deus em você, precisa ver Cristo em você. Assim como eles viam Cristo, assim como eles viam a Deus em Cristo. Oséias capítulo 4, versículo 1. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, meus irmãos, ele tem se perdido. Por quê? Porque não há mais o exemplo. Ninguém reflete mais a Deus. Ninguém busca mais conhecer a Deus. O que aconteceu com o povo de Israel quando eles chegaram na terra de Canaã? Aquela geração, ela não conhecia a Deus. E ela se perdeu no pecado por não conhecer a Deus. Por quê? Porque os seus pais, os antecessores deles, não falavam a respeito das maravilhas do Senhor. Não falavam a respeito dos prodígios que Deus havia feito com aquele povo no deserto. Todas aquelas maravilhas, o maná, as fontes de água, as codorniças, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a abertura do mar. Todos esses milagres foram esquecidos no deserto. Por quê? Porque eles não foram passados para frente. Nós, como servos de Deus, nós temos essa obrigação de falar das maravilhas de Deus, de falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Para quê? Para que o mundo ele conheça a Deus. Para que o mundo ele se encha desse conhecimento de Deus que tem se perdido na vida de muitas pessoas. Se você perguntar para uma pessoa quem é Deus para você, a pessoa não, ela se perde. Até mesmo alguns cristãos não sabem dizer quem é Deus na sua vida. Então nós precisamos propagar esse conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, nós precisamos divulgar essa palavra, testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Às vezes o pastor chama para dar um testemunho aqui, não vem um pé de cristão aqui na frente para dar um testemunho. A gente precisa testemunhar. É um testemunho grande, fale, é um testemunho pequeno aos seus olhos, porque a gente nunca sabe do que Deus nos livrou. Conte, fale. Porque se aquele testemunho edificar uma pessoa, promover o crescimento de uma pessoa, já é um fruto que você deu. Então, que nós venhamos crescer individualmente no conhecimento de Deus. E que a gente venha sempre falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E qual é o meio pelo qual a gente alcança todas essas coisas? Se a gente voltar um pouco no livro de Colossenses, capítulo 1, se a gente for para o versículo 9, a gente tem o quê? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos nos encher desse conhecimento de Deus. Nós precisamos ser cheios do conhecimento de Deus e ter pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes é muito difícil para a gente, como humanos, aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Porque às vezes a vontade de Deus ela vai totalmente contrária à nossa vontade. E aí a gente tem aquele apego aos nossos sonhos, apego às nossas vontades. E a gente se agarra naquilo ali e não quer largar por nada. Mas a gente precisa ser capaz de abrir mão dessas coisas. O que a gente viu lá no outro versículo a respeito da vontade de Deus? Ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só Deus sabe que consequências as nossas vontades teriam nas nossas vidas se elas fossem todas cumpridas. Se Deus desse para você tudo que você pede para Ele, só Ele sabe onde é que você estaria agora.
Talvez você nem estivesse aqui agora. Talvez você estivesse lá no mundo perdido. Talvez você estivesse em qualquer outro lugar, distante da casa de Deus. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é sempre perfeita. Ela é sempre boa. O que a Bíblia diz? Que os planos de Deus, eles são o quê? São muito mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos. Então, às vezes, aquilo que você pede para Deus é uma migalha diante daquilo que Deus tem preparado para você. Mas, às vezes, a gente se prende àquela migalha, a gente se prende àquele sonho pequeno e a gente deixa de receber a bênção de Deus. A gente impede que a vontade de Deus ela se cumpra na nossa vida. Por isso que aqui Paulo lhe instrui aos Colossenses, para que eles sejam sempre cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ter pleno conhecimento do que Deus quer para as nossas vidas. E principalmente deixar que Ele haja nas nossas vidas com liberdade. Sem resistir à vontade de Deus, sem impedir o agir de Deus na nossa vida. E para concluir, nós vamos ler os versículos 11, lemos novamente os versículos 11 e o versículo 12. Nos diz o quê? Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Não é da sua glória, é da sua glória, da glória de Deus. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Onde é que nós temos colocado as nossas forças? No que nós temos, o que é que tem nos fortalecido? É o nosso amigo? É o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso cônjuge? É o nosso pastor que tem nos fortalecido? Onde é que está a sua força? A Bíblia nos diz o quê? Que a gente tem que sempre se fortalecer com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. É a glória de Deus que nos fortalece. É a força de Deus que nos torna fortes. Porque quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Quando a gente reconhece diante de Deus que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, é aí que a glória de Deus ela se manifesta nas nossas vidas. Porque nós somos o que? Nós somos vaso. E quando nós, como vaso, nos enchemos de nós mesmos, nos enchemos da nossa glória, da nossa força, a gente deixa Cristo sem espaço para a nossa vida. Mas quando a gente se, literalmente, quando a gente se derrama diante de Deus, quando a gente se esvazia diante de Deus, a gente permite que Ele nos encha. A gente permite que nós sejamos cheios da graça dEle, que nós sejamos cheios do poder dEle. Para quê? Para que nós tenhamos toda a perseverança e paciência com alegria. Para que a gente possa resistir ao dia mau com alegria. Sempre dando graças ao Pai. Porque foi Ele que nos tornou dignos. Porque antes nós éramos o quê? Nós éramos indignos da presença de Deus. Nós éramos impuros, nós éramos pecadores. Nós ainda somos pecadores. Mas através de Cristo Jesus, Ele nos torna o quê? Dignos de participar dessa herança. Dignos de sermos co-herdeiros com Cristo das mansões celestiais. Digno de participar dessa herança dos santos no reino da luz. Então, que a gente possa cada dia abrir mão da nossa vida, abrir mão daquilo que a gente deseja para a nossa vida, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente sonha em fazer, que a gente se esvazie diante de Deus. Porque Deus ele só vai nos encher da sua graça, do seu poder, quando a gente se esvaziar. Porque enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, cheios dos nossos sonhos, cheios das nossas vontades diante de Deus,
ele nunca vai ter espaço na nossa vida. Ele nunca vai poder derramar a unção dele, derramar da graça dele sobre nós. Então que nós venhamos a cada dia crescer nesse conhecimento de Cristo, certo? A cada dia nos esvaziar um pouco de nós, para que nós sejamos um pouco cheios de Deus. No dia seguinte você se esvazia um pouco mais, você abre mão da sua vida um pouco mais, para que você seja um pouco mais cheio de Deus. Para que dessa maneira a gente possa aguentar firme, né? A gente possa nos manter firmes e corajosos, sempre abundantes na graça do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A honra e a glória pertence a Ele. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Mais uma vez, irmãos, vamos adorar o Senhor nesta noite. Se você souber, pode cantar comigo, viu? Eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou reviver o meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar do meu Senhor. Se eu penso que tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim de um poste, de um sopro divino, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que tenho, pode levar, pois veio de tuas mãos. Mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi onde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, porque já não deu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque já não deu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque já não deu andar poder de Filho, permanecer sobre mim a virtude do Altíssimo. Se eu penso que tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim no poste de um sopro divino, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi onde você pôs a mão e me curou, e me curou. Poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, permanecer sobre
virtude do Altíssimo. Dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. E dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. E dá poder de filho, vai descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Lucas, ora aqui por nós. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais este culto, Senhor, em que nós estivemos aqui, Pai, sentindo a Tua presença. Espírito Santo, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor enche o nosso coração, Pai, de gozo, de alegria, de paz, tranquilidade, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos acompanhe durante toda essa semana, Pai, nos dando vitória, Pai, sobre todas essas lutas, Senhor, que nos acompanham diariamente, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja hoje e sempre. Amém? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, meus irmãos, vão em paz.